Como já disse, nós acolhemos o Padre Milton entre nós, com muita alegria. Ele que trabalha ultimamente numa comunidade ali próximo, Caiabu, aliás, e próximo de nós aqui, né, divisa ali com Martinópolis. Ele trabalhava em outras comunidades, ali na região do Pontal, e agora ele faz serviço. E hoje ele veio dar o ar da sua presença entre nós. Isso é muito bom. Isso oxigena também a vida comunitária. E isso mostra também a nossa riqueza enquanto igreja da Diocese Presidente Prudente. Pois bem, hoje nós lembramos o nosso amável São José. De tantas coisas que poderíamos falar sobre São José, poderíamos talvez voltar um pouco a atenção a respeito do Evangelho de hoje, em Lucas capítulo 2. A presença, a figura de São José na Bíblia, no Novo Testamento, é claro, é uma figura pequena, singular, modesta. Porque os grandes homens e mulheres de Deus não são estupendos. Estupendos são os homens atuais, que querem poder, glamour, querem posições sociais. José e Maria é uma figura pequena, sumida, com pouca aparência. E José retrata esse mundo escondido de Deus, porque Deus fica como que escondido nas dobras da vida. E José é este personagem que deveria nos encantar profundamente. Deus poderia ter escolhido tantos homens, porque tinha tantos homens, milhões, mas Deus foi escolher um homem chamado José, da tribo de Davi, para dar descendência ao seu filho Jesus. E vai buscar ali naquela cidadezinha desconhecida, um homem e uma mulher extraordinários. Porque Deus, Ele se encanta somente com os extraordinários. Os extraordinários não são grandes, são escondidos, mas são fundamentais na história da salvação. Assim você pode passar em revista todos os homens e as mulheres bíblicos, são todos eles pequenos, mas valentes. Você pega um Davi, menino moço, jovenzinho, frágil, mas esse Deus escolheu. Você pega Josué, você pega Ruth, você pega Débora, são pessoas pequenas em estatura, mas grande diante de Deus. Aí Deus olhou para José, olhou para Maria, e falou: na terra existem duas pessoas que eu acho que eu posso contar com eles. E Deus não vem diretamente a eles, mas envia o seu representante, o anjo. Porque Deus não pode se comunicar direto com as pessoas, porque senão nós morreríamos. Devido à grandeza, como Moisés no monte, quando ele contempla o rosto de Deus, ele se cobre, porque não podemos ver a glória de Deus. Deus falou, acho que lá na terra tem duas pessoas interessantes. Tem uma mocinha que ninguém conhece e um rapaz também que ninguém conhece. É nestes que eu quero me manifestar. Aí procura Maria, o anjo aparece, ela fica meio assustada.
O anjo faz uma proposta para ela, e quando Deus faz uma proposta para nós, a gente não pode dizer não, porque Deus só quer coisa boa de nós. Deus não veio fazer uma proposta de desgraça, de coisa ruim, de mau agouro. Deus só faz proposta de coisa boa, difícil, mas Deus faz a proposta. E Deus fez a proposta àquela menina e ela disse sim. E ela ficou muito feliz, vaidosa até, e disse: a minha alma engrandece o Senhor. Ela teve até um átimo de exaltação, pequeno orgulho, vaidade própria. Porque quando Deus se manifesta, quando Deus se comunica em nós, nós podemos até pecar por vaidade, que não é pecado. Aí Deus, depois que essa menina aceita todo aquele projeto, Deus vai para o rapaz, talvez mais difícil, mais complicado. Deus faz também uma proposta para José: olha, lá tem uma mocinha que já está grávida, está com a barriguinha grande, não é seu filho, mas você não quer assumir a paternidade dela? José, homem, talvez pudesse ter manifestado um orgulho, uma vaidade, que humanamente seria compreensível. Mas se é Deus que está propondo um absurdo desse, eu vou aceitar. É quando Deus conversa com os profetas, e Deus fala: olha, profeta, você vai casar-se com uma prostituta. Mas a prostituta não presta, Senhor Deus, mas é com essa que eu quero que você se case. E o profeta aceita, porque no plano de Deus não existem coisas erradas. No plano de Deus tudo é certo, embora absurdo para nós. E aí José falou: então tudo bem, né? O senhor falou, combinado, vamos aceitar. E aceitou a proposta. Vocês pensam que quando Deus faz a proposta e nós aceitamos, tudo vai correr bem conosco? De jeito nenhum. De jeito nenhum. Hoje existem muitas pessoas enganando outros, dizendo que quando eu estou com Deus eu tenho tudo. Mentira. Você tem todos os estorvos da vida, porque Deus está fazendo o quê? Uma prova de você, como fez a prova com Abraão. Mas só que a prova que Deus faz conosco é uma prova que tem que dar certo, e dá certo. Deus provou Abraão e deu certo, porque com Deus nada dá errado. Com Deus tudo tem que dar certo. E José, esse homem que aceita a prova divina, é esse homem que faz tudo como Deus havia dito para ele, proposto para ele. E aí os dois se casam, segundo a tradição daquele tempo. Inicia-se com isto uma nova família, talvez uma página nova na sociedade matrimonial daquele tempo. Aí vem o filho, né? Menino, aí sim que cuidar desse menino. E aqui começam a aparecer as propostas para nós hoje, porque José e Maria são modelo de vida matrimonial. E José e Maria têm um filho, Jesus. Esse menino, ele nasce de um berço, de uma estrebaria paupérrima, mas riquíssima da presença de bons pais. No dia do seu nascimento, só tinha gente boa ao seu redor. Havia os pastores, trabalhadores, os animais, os anjos, os trabalhadores que ouviram o cântico lá do céu. Aquela pobreza do nascimento de Jesus no estábulo foi a maior glorificação, porque Deus não se glorifica, o Deus não é glorificado quando nós temos grandes coisas para oferecer, não.
O Evangelho lembra que eles não encontraram nenhum lugar para se hospedar na cidade. Belém daquela noite. Porque Deus não precisava de um palácio para que seu filho nascesse, mas precisava de corações paternos e maternos especiais, isso sim. Isso todo filho precisa. Nossos filhos não precisam de luxo, de riqueza, de vaidades, mas precisam de corações de pai, de mãe, que de fato amam os filhos e fazem aquilo que Deus quer. E começa aí, com certeza, essa sociedade nova matrimonial. E começa onde? Em Deus. Se nós queremos reconstruir a família, só se reconstrói a família em Deus. Fora Deus, nós não vamos construir família alguma. Este menino nasce, Jesus. A primeira atitude de José e Maria, qual foi? Levar o menino no templo. Apresentar o menininho Jesus. Os pais hoje, irmãos, quando nasce um filho, a primeira coisa que você faz, leva no pediatra. Aí acaba com tudo, né? Aí não tem nada a ver com José e com Maria. Não é que nós não devamos levar no pediatra, não. Levar a Deus, apresentá-lo a Deus. Deus está querendo o nosso filho para ser apresentado. E quem mais pode apresentar bem um filho é um pai e uma mãe somente. Os nossos filhos são apresentados a outras pessoas que não a Deus. E quando o filho é apresentado a Deus, no caso de José, naquele dia, talvez tarde ou noite, não sei eu, estavam ali quem? 2 grandes homens, um casal. Zacarias e Ana. Eles recebem aquele menino. Zacarias achava que ele havia feito uma proposta, talvez um juramento, um voto. Eu não vou morrer enquanto não ver o meu Salvador. Talvez ele fez uma briga, um desafio com Deus. Eu quero viver 200 anos, 500 anos, mas eu não vou morrer. Assim fez aquele homem. E naquele dia apareceu quem? Jesus. A luz que ele buscava, que ele esperou durante tantos anos. Ele toma no braço aquele moleque. De tantos que ele havia pego nos seus braços, aquele menino foi diferente. Que tinha um pai diferente, uma mãe diferente. Aquele menino era filho da luz. Um pai e uma mãe, quando são luzes, iluminam os filhos. Ilumina os filhos. Os pais só perdem os filhos, irmãos, quando os pais deixam de ser luzes ou de ser luz. Esse menino certamente cresceu aos cuidados de José e de Maria, e aos 12 anos ele é apresentado de novo ao templo. José e Maria eram pessoas do templo, religiosas. Um pai e uma mãe começa bem a educação do filho, levando-o ao templo com os pais. As nossas crianças não vão à igreja porque os pais não as levam. Então o que é que vai acontecer? Em todo caso, esse menino foi levado ao templo. E o pai e a mãe perdem esse menino. Tiveram lá um descuido. E o Jesus sumiu. Vejam vocês que tipo de pai maravilhoso, magnífico. Porque estes pais, José e Maria, eles não estavam preocupados com o filho, porque sabiam da educação que haviam dado a Jesus. Sabia onde seu filho estava. E seu filho estava no templo. Quando meu filho vai ao templo,
a minha consciência de pai e de mãe fica sossegada. O grande desafio dos pais hoje é que os pais não sabem onde seus filhos andam. E esse menino, segundo o texto, ficou perdido no templo. Mas um filho perdido no templo é um filho encontrado em Deus. E os pais hoje perdem os filhos com a droga, com a prostituição, com a miséria, com as farras. Irmão, onde andam nossos filhos? Quais são os caminhos, lugares onde nossos filhos andam? O filho de José e de Maria andava no templo. E lá ele não seria perdido. Ele foi encontrado pelos mestres. E todo mundo ficou admirado com aquele menino inteligente, sábio. Porque ele nasceu de uma família da luz. Uma família que tem a luz. É uma candeia ascendente a vida toda. Ilumina a vida toda dos nossos filhos. Aqueles pais, José e Maria, eram tão assim despreocupados com a educação do filho, porque eles tinham certeza absoluta da educação que eles haviam dado a Jesus, que eles caminharam um dia sem perceberem que o filho estava com eles. O filho estava na comitiva ele não estava. Onde está o nosso filho? José, onde está o nosso filho? Claro que ele sabia onde ele estava, está no templo. Vamos voltar ao templo, e voltam ao templo. Encontra o menino discutindo a sabedoria. A luz que os pais haviam dado começou a acender naquele instante. E Maria dá uma certa bronca no filho. E aquele moleque meio mal educado também diz: o que você tem que ver comigo? Pois eu estou na casa do Pai, esta é a minha missão. E assim por diante, queridos irmãos, o texto vai descrevendo a atitude de José e de Maria diante deste fato. Queridos irmãos, São José é para nós, ou deve ser para nós, um motivo de ânimo. Tudo ou nada está perdido. Tudo poderá ser encontrado e reencontrado. Dizem que a gente se torne como José e como Maria. Padre Zezinho disse: se todos fossem José e Maria, o divórcio não existiria. E as pessoas seriam muito mais felizes. Gostaria tanto que você se encontrasse com esse homem chamado José. Modelo, não só de homem, mas de mulher também. Não só de pai, mas de mãe também. De um homem que se colocou à disposição do projeto de Deus. Do homem que só soube dizer sim, quando Deus chamou-lhe ao compromisso e à responsabilidade. Na boca de José não há nenhuma palavra na Bíblia, apenas a palavra do silêncio e do sim. O silêncio de José sacraliza a sua vida, o seu modo de viver. Hoje existem muitos barulhos e nós convivemos com este barulho. E esse barulho tira a gente da possibilidade de dizermos sim a Deus quando Ele nos chama. Porque quando Deus nos chama, nós temos tantas propostas diante de nós, que nós nos perdemos. Então fica aí a proposta de São José para nós. Eu escrevi um livro chamado José, o Lírio de Deus. Nesse livro eu tento descrever a experiência que eu tenho sobre São José. E resgato as escrituras e um pouquinho da tradição e das histórias, das memórias que eu tenho sobre São José. Gostaria muito que você fosse o meu leitor e que você, ao ler esse livro, quem sabe você pudesse descobrir
São José na sua vida. E viva São José!